Abra sua Bíblia no Salmos 96, é lá que vai ter o endereço hoje, onde eu quero trazer a palavra. Salmos 96, vamos ler a partir do versículo 1 até o final. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendiga o seu nome, proclamem a sua salvação, dia após dia, anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande, digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor porém fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, a família dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus atos, adorem ao Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras, digam entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo e tudo o que nele há, cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com sua fidelidade. Baixe sua cabeça, vamos orar, irmãos. Querido Deus, essa é a sua palavra, Senhor. Fala essa noite em nome de Jesus. Aqueça os nossos corações. Nós queremos sair daqui diferente de como entramos. Queremos sair mais apaixonados pela tua presença. Queremos sair mais apaixonados pela tua glória. Queremos sair mais apaixonados por ti, Senhor. Ó Deus, faça isso em todos que estão aqui, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema da palavra é a glória do Senhor, né? E eu começo trazendo essa pergunta para nós essa noite: quem é a esperança da glória? Em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27 diz assim: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Em outras palavras, Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. É o próprio Cristo, é a própria pessoa de Jesus, levando e liderando o seu povo. Ele é a esperança da glória. Jesus é a esperança da glória. Sabemos, irmãos, que quando nós olhamos para as Escrituras e quando nós lemos a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, trata da história da glória de Deus. É Deus revelando suas maravilhas, é Deus revelando sua força, seus feitos poderosos. Essa história está sendo contada agora, em várias nações, em vários países, os feitos poderosos do Senhor. Então a história é dele. E Ele nos dá a graça de participarmos pela graça. Ele nos dá esse privilégio de participarmos, e isso é pela graça. E aí vale lembrar, essa história, ela não é sua, ela não é minha, ela é a história da glória de Deus. É Deus se revelando, é Deus revelando a sua glória por meio dos seus servos, que por hoje tem o nome de igreja, a noiva de Cristo. É Deus revelando a glória dele por meio da noiva. De outro modo, irmãos, se nós abrimos a Bíblia e olhamos a Bíblia apenas como uma ajuda pessoal para os nossos conflitos, para as circunstâncias adversas que vivemos, tendemos cada vez mais a ficar frustrados, tendemos cada vez mais a ficar entediados, desanimados com a obra do Senhor. Os irmãos devem lembrar ali em Lucas capítulo 24, quando os discípulos de Emaús estão voltando de Jerusalém. Eles estavam animados, irmãos?
Não, eles não estavam animados, eles estavam tristes. E qual o motivo da tristeza deles? A esperança deles caiu. O bem-estar deles, as suas dificuldades, era nisso que os discípulos de Emaús estavam focados. A sua nação, as dificuldades e o bem-estar. Eles contavam apenas com a história deles mesmos. Deles mesmos. Porém, irmãos, quando nós entendemos, escute bem, que a Bíblia fala muito mais a respeito de Deus, da sua glória, do que sobre nós, nós começamos a despertar. Nós começamos a ser encorajados, nós começamos a receber discernimento para os planos dele e não para os nossos planos. Nós começamos a entender que os propósitos são os deles, são o dele e não o nosso. E aí, irmãos, a gente lembra como termina ali essa história dos discípulos de Emaús, em Lucas capítulo 24. O que acontece com esses discípulos? Quando eles recebem a revelação de Jesus, e os irmãos lembram, que Jesus se revela para eles, Jesus revela a sua glória para eles, como é que o coração desses discípulos ficou? Incendiado, queimando, com um propósito muito maior do que a vida deles mesmos. E a gente sabe, irmãos, que quando o nosso coração começa a bater por aquilo que de verdade importa, quando o meu e o seu coração começar a bater pela glória de Deus, o nosso coração vai ser diferente, vai ser como chamas. Os discípulos de Emaús caminharam a noite inteira, voltando para Jerusalém, para contar sobre Jesus. Voltaram animados, não era mais a perspectiva deles mesmos, mas da glória do Deus ressuscitado, do Filho de Deus. Sabemos, irmãos, que cada palavra da Bíblia é real, que Deus é um Deus amoroso, que Deus é um Deus bondoso, majestoso, que vem construindo sua história dentre os séculos. Mas se nós olhamos para as Escrituras e apenas vemos que a mensagem principal da Escritura é que Deus nos ama, e isso é uma verdade maravilhosa, Deus te ama. Mas se nós olharmos apenas como essa verdade, nós corremos um sério risco, irmãos, de ficarmos olhando só para nós mesmos. Infelizmente, corremos um risco sério de tornar essa visão antropocêntrica, humanista. E aí, irmãos, as coisas começam a girar a respeito de mim. E quando vai além da minha comunidade de fé, as coisas começam a girar a respeito só de nós mesmos. Porém, quando somos tomados por essa glória preciosa de Cristo Jesus, e percebemos que esse Deus, Criador de todas as coisas, deve ser amado e adorado entre todos os povos da terra, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, irmãos, somos impactados. Nós somos impactados, levados a entender que essa história não é sobre nós, mas é totalmente sobre Ele. Os irmãos sabem, mas vale repetir, foi Ele que te trouxe aqui essa noite. Foi Ele que te trouxe aqui essa noite. É Ele quem toca os corações, é Ele que enche as pessoas do Espírito Santo, é Ele que faz com que o amemos plenamente, é Deus quem nos atrai, para que Ele mesmo receba glória, por meio da nossa adoração. Tem um livro chamado O Mensageiro, a Mensagem e a Comunidade, de Roland Miller, que é um missiólogo, que ele diz assim, abre aspas, olha só o que o Roland Miller fala: as pessoas não são atraídas pelos evangelistas, as pessoas são atraídas pelo próprio Deus, fecha aspas. Nós fomos atraídos pelo próprio Deus. Teve alguém que foi usado, mas foi o próprio Deus que nos atraiu. John Piper fala no livro dele chamado Alegrem-se os povos, abrem aspas, as missões não representam o alvo principal da igreja, a adoração sim. Esse é o alvo principal da igreja. As missões existem porque não existe adoração. As missões existem porque não existe adoração. Fecha aspas. E depois ele fala de novo.
O grande objetivo de Deus em toda a história é manter e manifestar a sua glória. Esse é o objetivo do Pai, que a glória dele seja revelada, manifestar a glória dele. E vale lembrar, irmãos, só o amaremos e o adoraremos se de verdade o conhecermos. Se de verdade o conhecermos. O simples fato de saber que ele me ama, e isso é importante, não é suficiente. Deus quer se revelar e atrair pessoas para que nós o adoremos em espírito e em verdade. Deus quer se revelar, Deus quer atrair pessoas para que nós o adoremos em espírito e em verdade. Vale lembrar aqui, irmãos, que a palavra glória, ela tem um significado chamado o peso da sua presença. Kavod no hebraico significa isso, a sua dignidade, a beleza de Deus, é algo maravilhoso, é quando Deus age por meio poderoso e Ele intervém na história de alguém, na história de uma família, é quando Deus age num vizinho seu, é quando Deus age no seu próprio coração. Isso não é leve, isso é pesado, isso é poderoso, quando Deus intervém num vilarejo, como um vilarejo que a gente trabalhou, é algo muito poderoso, irmãos. Então, glória é algo pesado, é a própria presença de Deus, é a própria presença de Deus. Então Deus não deseja apenas que o conheçamos, mas Ele deseja que o adoremos com todo o nosso coração. Deus não quer apenas que tornemos o seu nome conhecido entre as nações, o seu desejo é levantar um exército de adoradores. Não é só tornar o nome dele conhecido, mas vale lembrar, né? É fazer um exército de adoradores entre as nações. E aí, enquanto eu ministrava, preparava essa palavra, eu me lembrei daquele vilarejo que vocês viram agora há pouco. O que é que nos levou a uma comunidade aonde nós passamos ali 7 anos e nós rodamos vários vilarejos ali, irmãos. Olha o nome dos vilarejos: Beija-Bode, Cascudos, Cacimbas, eram os nomes mais diferentes. E o nosso vilarejo era Urubu. Só pelo nome já se cria uma rejeição, né? Urubu. E aí eu me lembro que os irmãos diziam: irmão, quando você sair a gente vai mudar esse nome. Os irmãos de Fortaleza, né? Diziam assim: a gente vai colocar como o Monte das Águias, não vai ser mais Urubu. Mas os irmãos adoravam Urubu. Não, o nosso vilarejo é Urubu. E a gente sabe, né, por que era Urubu. Quando a gente chegava, tinha vários urubus assim, voando, né? A gente até brincava: eita, os urubus estão vendo a carniça chegando. E eles estão atrás da carniça, a nossa família. E eles estão atrás dessa carniça, né? Mas, brincadeiras à parte, os irmãos amavam o nome Urubu. E por que Deus nos levou ali? Deus nos leva para aquele vilarejo, para formar um povo adorador. A gente sai de lá, irmãos, com 45 irmãos adorando a Deus. Quando nós chegamos lá, tinha 2 mulheres e uma criança. Nós saímos de lá com 45 pessoas. A comunidade são 80 famílias, 310 pessoas. É uma comunidade pequena, mas ela é estratégica. Ela está ao redor ali de várias comunidades. E, irmãos, não tinha nada a ver com a nossa família. O fato era isso. Não tinha nada a ver com a nossa família ou com a igreja que nos enviou. Tem a ver com a glória dele sendo revelada naquele lugar. Ainda que Deus nos dê esse privilégio de participar. Mas não tinha nada a ver com a família da gente. Eu me lembro, quando eu pregava lá, várias vezes eu tive visões de Deus falando para mim: não era esse povo que precisava de você, era você que precisava desse povo. Se você não viesse, eu levantaria outro facilmente. Mas não era você, não era o povo, era você. Você está sendo muito mais edificado. Eu estou tratando coisas profundas no seu coração. E eu dizia isso para eles: gente, eu não sou essencial aqui não, certo? Deus podia levantar qualquer pessoa. Tem uma missionária chamada Barbara Burns, que ela diz assim: o missionário trabalha para se tornar descartável. E era isso, eu tinha certeza que qualquer hora eu ia ser descartado, descartável. E glória a Deus por isso, eu me tornei descartável. Dói um pouquinho,
mas eu me tornei descartável. E hoje eu estou ali nos online com eles, né? E eles dizem: pastor, a gente tem saudade do senhor, mas a igreja está avançando. Glória a Deus. Então é sobre a glória de Deus. Então podemos nessa introdução chegar a essa certeza: Deus deseja revelar sua glória entre aqueles que estão ao nosso redor e entre os povos para receber glória. E sempre que uma comunidade de discípulos é formada em adoração a Ele, quem é que recebe a glória? Deus. Deus recebe glória. E uma pergunta surge diante disso: por que um Deus supremo, poderoso, glorioso, soberano, cheio de amor, é tão carente da nossa adoração? Por quê? Por que esse Deus que reina eternamente é tão carente da nossa adoração? Já se perguntou isso? Não, irmãos. Deus nesse momento não está carente. Deus nesse momento tem milhares de anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda vida agrada ao coração do Pai quando nos achegamos a Ele em sua presença de modo sincero, em adoração, em adoração. Deixa eu fazer uma pergunta para você que é pai, que está aqui nessa manhã. Quando você, quem lava carro aqui? Alguém lava carro aqui, irmãos? Pronto. Quando você está lavando o carro ali, e que, não sei você, mas chega o Arão ali, né? Com 2, 3, pai, deixa eu ajudar a lavar o carro com o senhor. O que eu penso? Ah, meu Deus, não vai dar bom isso aqui. Ele vai mais sujar do que ajudar. Mas por que eu chamo o Arão para participar comigo? Porque eu amo ver o Arão fazendo as coisas comigo, ainda que imperfeitas. Assim é Deus. Deus nos dá, Ele não precisava de nenhum de nós, mas Ele nos chama dentro das nossas imperfeições. Assim como um pai, quando está lavando um carro, ou quando eu estou lá varrendo lá, aí chega a Iris: papai, posso varrer? Ela suja tudo. E eu disse: pode. Ela está participando. Deus nos chama essa noite para participar do que Ele está fazendo. E os nossos rabiscos, a nossa participação, ela é imperfeita, mas agrada ao coração do Pai. Agrada ao coração do Pai. Você tem um vislumbre ali de Apocalipse capítulo 5, quando João vê essa imagem da majestade, da glória de Deus diante do seu santuário. Ali João via cada um de nós, cada vilarejo, cada tribo, cada bairro, cada nação, cada povo, tendo um valor eterno para o Senhor. Um valor eterno por causa do sangue de Jesus, por causa do sangue do Cordeiro. Vemos o próprio Deus ali naquela visão de João, atraindo pessoas, famílias de toda a nação. Essas famílias são convidadas para estar em sua presença ao som de cânticos, e a gente vai ver já já esse versículo, essas famílias cantando ao som de cântico. Então eu encerro essa primeira parte, essa introdução, irmãos, lembrando que somente por meio de uma adoração genuína, nós veremos igrejas despertadas. Somente por meio de uma adoração genuína. É necessário que eu e você primeiro nos alegremos nele, para que assim a gente avance por ele. Salmos 104, versículo 34 diz: seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei. Se nós trocarmos, escute, irmãos, se nós trocarmos o primeiro mandamento pelo segundo, vai dar problema. Nós precisamos amar a Deus com todo o nosso coração. Com todo o nosso coração. Deus não será honrado se nós amarmos o próximo mais como a si mesmo, primeiro do que amar a Deus. Quando a chama da adoração e do amor por Deus queimar em nosso coração, a missão vai ser uma consequência. Não vai ser pesado, vai ser gostoso, vai ser prazeroso, vai ser maravilhoso. Os povos mais difíceis da terra serão abençoados pela minha vida, pela sua vida, por causa dessa adoração genuína. Novamente eu cito John Piper quando ele diz assim: onde a paixão por Deus for fraca, o zelo por missões também o será. Onde a paixão por Deus for fraca, em outras palavras, aonde a adoração for fraca, o zelo
pela missão de Deus também será. Se não for por Ele, se não for por meio dEle, se não for para que Ele receba glória, será tudo apenas emoção. Vai passar, vai ser rápido. Só estaremos dispostos a sujar nossos pés e nossas mãos, irmãos, por amor a Cristo, e anunciar quando o nosso coração, entre aspas aqui, estiver estragado para esse mundo. Quando o nosso coração estiver estragado, quando nada mais for suficiente, no sentido de Cristo é suficiente para mim em tudo, Ele é tudo que eu tenho. William Carey, o pai das missões modernas, o grande plantador de igrejas da Índia, certa vez falou, abre aspas novamente: quando deixei a Inglaterra, a minha esperança de converter a Índia era muito forte, porém diante dos grandes obstáculos ela acabaria, não fosse o sustento recebido pelo próprio Deus. Deus está comigo, a sua palavra é verdadeira, mesmo diante do abandono, mesmo diante da perseguição da minha fé, ainda suportaria todos os obstáculos e suportaria cada provação, a causa de Deus vai triunfar. Fecha aspas. Então, irmãos, voltando aqui para o Salmo 96, ainda que a gente não saiba, volte aí para o Salmo 96, agora entrando no texto. Ainda que a gente não saiba de verdade a pessoa específica que escreveu esse salmo, sabemos que por fim e no fim, quem escreveu para nós foi o Senhor, foi o próprio Senhor Jesus. O contexto desse salmo é visto ali em 1 Crônicas. Se você não leu ainda, é lindo o texto inteiro. 1 Crônicas capítulo 16. É provável que tenha sido escrito por Asaf esse salmo, levita ali nomeado por Davi, mestre de cântico de Israel, não temos certeza disso. O salmo se passa em um momento crucial da história do povo de Deus. Davi, o rei, está conduzindo a arca de Deus ali, que estava na casa de Obed-edom. Ele estava conduzindo essa arca até a cidade de Davi. Ele deixa aquela arca e muito provavelmente ele guarda a arca na casa de Obed-edom, para ver se aconteceria alguma coisa. Irmãos, lembram o que foi que aconteceu antes, quando Davi foi pegar pela primeira vez a arca? Que uma pessoa morreu, e Davi ficou assombrado. Então Davi deixa a arca guardada ali dentro da casa de Obed-edom como cobaia. Deu tudo certo, Obed-edom foi ricamente abençoado. Então Davi, com grande júbilo, realiza um cortejo de Betel a Jerusalém, com grande festa, conduzindo a arca do Senhor para a cidade de Davi. Ali seria a arca abrigada em uma tenda improvisada. Os irmãos sabem que naquela época o templo ainda não tinha sido construído. Então Davi manda construir ali uma tenda improvisada e coloca a arca do Senhor. Quando essa arca chega na cidade de Davi, Davi convoca todo o povo para uma grande celebração. Um novo cântico surge entre eles, e é neste contexto que surge esse cântico: cantai ao Senhor. É nesse contexto de alegria, dessa celebração de Davi trazendo a arca, essa grande alegria. O cântico é novo, irmãos, porque o cenário também é novo. Asaf então convoca ali os levitas e todo o povo para um novo cântico ao Senhor. Adoração essa que iria ultrapassar barreiras, domínios, paredes e culturas. E Davi sabia bem disso. Lembremos que aqui não se trata de qualquer povo, se trata do povo escolhido. Deus fez uma aliança particular com esse povo, mas essa aliança tinha interesses universais. Deus faz uma aliança particular, mas não só para abençoar Israel, mas para abençoar todas as nações da terra. Deus se revela a um povo exclusivo, mas o horizonte de Deus são as nações. São as nações. E a gente pode ver isso claramente no comecinho da Bíblia, em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Quando Deus diz a Abraão, olha só, Gênesis 12, 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias, inclusive a minha e a sua, glória a Deus.
Você perdeu a chance de dar um glória a Deus. Vemos isso quando Deus olha Jacó e diz, Gênesis 35, 10 e 11. Deus disse a ele, você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel, lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo, multiplique-se, uma nação, multidões de nações sairão de você, reis procederão de você. Deus vê aqui, irmãos, que uma multidão de nações seriam abençoadas por meio de Israel. Era um povo, você sabe, né, no mapa ali, Israel, desse tamanhozinho. É bem provável que essa festa davídica em 1 Crônicas, capítulo 16, tenha ficado ali restrita só àquele povo, aquele pequeno povo. Mas esse cântico é um chamado para mim e para você essa noite. Esse cântico é um chamado para mim e para você anunciar que Cristo reina. Esse cântico é um chamado para mim e para você sair daqui incendiado e dizer assim, eu quero participar lá do evangelismo lá. Eu quero anunciar, eu quero proclamar. E aqui, irmãos, vale uma reflexão. Abre parênteses. Tem gente que quer evangelizar as nações, mas nunca pregou dentro da sua casa, nunca pregou dentro da sua família, nunca pregou para os seus vizinhos, nunca foi ativo na sua igreja local, nunca participou do serviço da igreja local, mas quer evangelizar as nações. A conta não bate. Não bate, irmãos. Fecha. Essa adoração é um convite para que as nações, eu e você, se curve e reconheça a majestade de Deus que está sendo adorado nesse país bem pequenininho, nesse país minúsculo. E era um país realmente pequeno comparado aos demais impérios do mundo que estavam cercando ele. Muito pequeno. Aqui nós temos o início do culto das nações. Primeiro culto das nações, cantai ao Senhor, um cântico novo. Vai lá para o versículo 1 e 2, irmãos. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendiga o seu nome. Vamos ficar na parte A aí, do versículo 2. Em 2 versos, nós conseguimos ver o salmista nos convidamos a cantar 3 vezes. A ordem aqui nos mostra, irmãos, que a adoração vai nos levar ao quê? A proclamação. Se eu adoro, eu vou ser empurrado a proclamar. A ordem aqui nos mostra que essa adoração, esse cântico vai nos empurrar para isso. Já sabemos que aqueles que, e aí os irmãos devem saber disso, que aqueles que gastam mais tempo em adoração são os que são mais empurrados pelo Senhor para a evangelização. Aqueles que passam mais tempo ali no secreto, aqueles que gastam mais tempo em louvor a Deus, em adoração, seja onde for, independente do lugar, mas são os que são mais empurrados. Você já se perguntou, irmão, por que você não tem vontade de falar de Jesus? Você já se perguntou, por que eu sou tão apático? Por que eu não tenho vontade de falar de Jesus nem dentro da minha casa? Por que eu não tenho vontade? Nós percebemos que quanto mais tempo nós gastamos em adoração, mais incendiados nós ficamos para anunciar. Nós pensamos assim, olha como a gente pensa. A gente vai sair para evangelizar, para que haja adoração. Mas tem algo muito importante aqui. Existe algo que nos leva para evangelizar, que é o nosso tempo de adoração com o Senhor. Existe algo que nos leva, que nos empurra, e começa dentro da nossa casa. Eu me lembro quando eu me converti, que caiu, de fato, foi igual Paulo, caiu as escamas, e no outro dia eu tinha vontade de pregar para o Toy, que era o nosso cachorrinho, era um cachorrinho que a minha mãe tinha, né? E eu me lembro, irmãos, a minha experiência foi de fato igual a de Paulo. Eu caí 3 vezes dentro do meu quarto, e eu fiquei orando em línguas 4 horas seguidas, e quando eu acordei diferente mesmo. Escamas tinham caído, tampões do ouvido tinham saído, eu olhei para o céu, eu vi o céu diferente. Eu sei que cada um tem a sua experiência de conversão, mas eu tive uma vontade, um desejo, um impulso de falar dele. Todavia, se eu parar de adorar, eu sei que esse desejo vai diminuindo.
Eu preciso estar com Ele todos os dias, todas as horas, para que eu seja empurrado para esse anúncio. O que significa cantar então um cântico novo, irmãos? É celebrar quem Deus é. Deus tem feito algo na sua vida, sim ou não? Amém, Deus tem feito. Nós podemos dizer hoje, não podemos dizer aquilo que fala em Lamentações: grandes são as misericórdias do Senhor, por causa delas nós não somos consumidos. É celebrar o que Deus tem feito, os seus grandes feitos redentivos na terra, é refletir a todos os povos que Deus tem agido, e Deus está agindo, irmãos, Deus está agindo agora. Hindus estão sonhando, muçulmanos estão tendo visões, ribeirinhos estão se convertendo, sertanejos estão se convertendo. Deus está agindo agora, nesse exato momento. Se nós formos atentos às escrituras sagradas, nós vamos ver que em todas as escrituras sempre tem um cântico, sempre tem um cântico, sempre tem alguém cantando. A gente tem o cântico ali de Moisés, nós temos o cântico de Débora, nós temos vários cânticos de Davi, nós vemos os cânticos de Paulo e Silas na prisão, sempre tem um cântico. Mas em Apocalipse 5 tem um cântico muito lindo. Apocalipse 5, versículo 9, olha lá, que diz: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, versículo 9. Esse novo cântico vai muito além, esse novo cântico aqui, Apocalipse 5, versículo 9, vai muito além do que o Davi e os salmistas conheciam. Aqui a celebração é por conta do cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou para Deus. Adorar é reconhecer quem Deus é. Adorar é reconhecer o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer ainda. Isso é adorar. Versículo B, a parte B do versículo 2 diz assim, em Salmos 96, anunciai a sua salvação de dia em dia. E por que a salvação? Porque a salvação é uma boa notícia. A salvação é uma boa nova. Quando você comunica que Deus anda salvando, você está comunicando uma boa notícia. Comunicamos que Deus fez algo, que Deus está realizando ainda hoje. Comunicamos uma excelente notícia. Na manhã eu falei para os irmãos que tem muita gente, irmãos, inclusive nessa comunidade chamada Cascudos, que a gente chegou, irmãos, é uma comunidade muito escondida, muito sertaneja. Para entrar lá foi muito difícil. Quando eu cheguei lá, tinha um garotinho, o nome dele era Davi, de 7 anos, bem mirradinho. Quando eu cheguei, foi uma das irmãs da igreja: irmão, você tem que ir lá na comunidade para conhecer, que tem um familiar meu e tudo. Aí eu cheguei e disse assim: ô Davi, você tem nome de rei, o nome da Bíblia. Davi, Bíblia? Uma comunidade sertaneja. Ele não sabia quem era Davi, obviamente ele já ouviu falar de Jesus, né? Ele tem rádio lá, etc. Mas ele não sabia nada, exatamente nada. E irmãos, hoje de manhã eu comentei que tem povos muito além disso. Tem povos que estão no Antigo Testamento, no pré-Pentecostes. Enquanto nós cantamos aqui, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós estamos chamando a Jesus para que Ele venha e nos leve para a glória. Tem gente que não sabe que Jesus veio pela primeira vez. Pela primeira vez. Ou seja, nós somos uma igreja do pós-Pentecoste, mas existe um povo pré-Pentecoste, e nós somos chamados para cantar e anunciar a este povo, a cantar e anunciar. Então, irmãos, convidar os outros a participar disso, nasce primeiro de uma verdadeira adoração, e dessa adoração nasce o anúncio. E qual o anúncio? Deus anda salvando, Deus está trabalhando hoje, Ele enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê. A nossa fé, irmãos, ela é universal, ela não é exclusiva, ela é católica.
para todos os povos, para todas as línguas, para todas as nações. Todos devem ter a graça que nós estamos tendo hoje. Irmão, você está tendo a graça de estar sentado na igreja ouvindo o Evangelho? Todos nós, todos precisam ter esse acesso também, que nós estamos tendo. Acesso à totalidade do Evangelho. Francis Schaeffer, um dos teólogos mais influentes do século XX, certa vez falou, abre aspas, o Evangelho todo, para o homem todo, para todo homem, em qualquer lugar, em todo lugar. E o Evangelho tem um nome, Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus, é a pessoa de Jesus. Por isso que aqui existe uma convocação para mim e para você ir ao seu vizinho, ao seu bairro e às nações. Porque existe esse chamado para mim e para você, para anunciar a glória de Deus. Versículo 3, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Que maravilhas? Maravilhas que Deus está contando aqui a sua história. E vale lembrar, irmãos, vale lembrar que Deus já tinha feito muita coisa até aqui, quando esse salmo foi escrito. Deus já tinha feito muita coisa. Deus já tinha libertado o seu povo do Egito. Deus já tinha aberto o mar. Deus já tinha derrubado muralhas. Deus já tinha alimentado milhares de milhares no deserto. Mas quando esse salmo foi composto, a mais radical ação de Deus ainda não tinha sido realizada. A mais radical, o ato mais radical da sua revelação ainda não tinha acontecido. João capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. Que notícia, irmãos. Que notícia para nós anunciarmos. O Verbo se fez carne. Irmãos, esse cântico é um chamado para uma adoração coletiva e universal. Universal. Se Deus é tudo isso que a gente leu agora, se Deus é tudo isso que o salmista diz, se Deus é tudo isso que cantamos, agora cantamos há pouco, várias canções que redundam em glória para Deus, se Deus é tudo isso que estamos ouvindo, qual a implicação disso, meus irmãos? Anunciar, adorar e anunciar. Qual a implicação? Se eu canto aqui, irmãos, preste atenção nos louvores que você canta, preste atenção. Versículo 4 e 5. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. E os irmãos sabem que toda a humanidade é adoradora. Toda a humanidade. Paulo percebe bem isso quando ele entra ali em Atenas, em Atos capítulo 17. Quando Paulo chega ali em Atenas e ele olha aquela região, e ele diz: senhores atenienses, percebo que vocês são religiosos em tudo, porque andei aqui pela cidade e observei os cultos que vocês têm. Encontrei também um altar que aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Olha a brecha que Paulo achou para o anúncio da salvação. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Você percebe que Paulo não chega batendo na adoração dos atenienses? Se Paulo não chega dizendo assim, vocês vão para o inferno, vocês são pecadores. Não, Paulo encontra uma brecha no meio daquele culto que eles estão fazendo. Paulo encontra uma brecha no meio daquela adoração. O nosso trabalho, irmãos, como igreja, não é negar a existência da adoração, porque ela existe. A adoração existe. O trabalho da igreja não é esse, mas dizer aos povos que o que eles estão adorando não é o suficiente. Não é o suficiente. A partir do Evangelho, nós levamos pessoas à verdadeira adoração, ao Deus bendito, ao Deus único. O Senhor fez os céus. No mundo pagão, irmãos, os céus era onde as divindades habitavam. E Paulo viu essa oportunidade. O território dos deuses para o mundo pagão. O cântico nos diz que esse céu foi criado pelo Senhor. Foi criado pelo Senhor. Deus é o único, irmãos, escute. Deus é o único que pode saciar a nossa fome por adoração.
Deus é o único. Por que nós insistimos tanto no anúncio? Por que nós insistimos que existe um bairro que não tem igreja? Por que nós insistimos que existem cidades que não têm? Por quê? Por que muitos missionários são enviados para os ribeirinhos da Amazônia, para os sertões nordestinos? Por que são enviados aos indígenas, ao norte da Índia, ao norte da África, ao sudoeste asiático? Eu ouvi, irmãos, quando Deus nos chamou ali nos ribeirinhos da Amazônia, a gente passou um mês ali entre os ribeirinhos. Quando Deus falou para Larice sobre a Índia, e aí Deus foi abrindo o portal da Índia na nossa frente, né? Eu ouvi pessoas chegarem para mim e dizer assim: não vai para lá não, eles já têm muitos deuses, não precisa ir para lá não, não precisa você ir para lá, seria melhor deixar eles com os deuses dele, tem muita coisa para a gente fazer aqui, vamos ficar aqui adorando o nosso único Deus, aqui é mais tranquilo, aqui é mais confortável. Mas não é isso, irmãos. Nós temos esse privilégio de participar do que Deus está fazendo. Essas pessoas estão sem saber, adorando a deuses que não existem. Eles precisam saber que somente o Senhor é Deus. Eles precisam saber disso. Versículo 6 diz assim: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Irmãos, quando nós entramos em adoração, o que é que nós encontramos? Quando você fecha a porta do quarto, quando você está na cozinha lavando as louças, um Cristo que abriu o véu, um novo e vivo caminho. Na presença dele nós encontramos força, formosura, um Deus glorioso, um Deus majestoso. Em sua presença nós encontramos força. Não é suficiente apenas trocar o Deus falso pelo Deus verdadeiro. É necessário que nós o adoremos em espírito e em verdade, em rendição e obediência, em completa obediência, porque nosso Deus é um Deus forte, irmãos. Nosso Deus é um Deus forte. O chamado do nosso Deus, irmãos, para nós hoje é o abandono, a nossa insubmissão aos nossos próprios planos que nós criamos. O chamado a nós essa noite é o abandono a essa infantilidade cristã, ao mimimi cristão. Deus nos convida essa noite a mergulhar na história dele. Deus nos convida essa noite numa história que não tem a ver comigo, nem tem a ver com você, mas tem a ver com ele. Que privilégio, que graça bendita, irmãos. Versículos 7 e 8. Deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entre nos seus átrios. Os povos não conhecem a Deus, irmãos. Os deuses que as nações têm são respostas idólatras à revelação do Deus verdadeiro. A gente vê isso ali muito claramente quando Paulo está escrevendo Romanos 1. Romanos capítulo 1. Como as nações irão obedecer a esse chamado? Como? Está lá a resposta em Romanos 10. Versículo 13. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas muitas vezes a gente para aqui. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a gente ora sobre isso, né? Mas o versículo continua. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão aqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias do Senhor. Deus está salvando. Somos um povo que conhece e ensina. Não é ensina somente, mas um povo que conhece a Deus e ensina que Deus anda salvando agora, hoje, que existe um Deus que salva as nações. Irmãos, anuncia entre as nações. Os povos precisam saber. É somente entre os nossos vizinhos? É também. Mas não é somente entre os nossos vizinhos, não é somente entre os que estão perto de nós, são todos os povos. A W. Tozer fala o seguinte, abre aspas, a W. Tozer diz: é comum descrevermos Deus
como um pai ocupado, ansioso e um tanto frustrado, que se apressa na busca de ajuda para a execução do seu plano de trazer paz e salvação no mundo. Muitíssimos apelos missionários baseiam-se nessa suposta frustração dada pelo Deus Todo-Poderoso. Fecha aspas. Você já percebeu? Vários apelos missionários que acontecem. Irmãos, Deus está precisando de você. Não, irmão, Deus não está precisando de mim, nem de você. Ele nos chama pela graça. Esses apelos, tem quantos bilhões, está precisando. Sim, irmãos, Deus vai levantar quem Ele quer. Deus não está com pressa. O seu plano vai se cumprir. O spoiler está lá em Apocalipse. O seu plano vai se cumprir. A pergunta que se faz essa noite é se você e eu vamos participar dessa história. A pergunta que se faz essa noite é que se eu e você, ou a nossa família, vai participar nessa geração do que Deus está fazendo. Porque uma das nossas orações lá em casa é: Deus, por favor, não nos deixa fora do que o Senhor está fazendo hoje. É as nossas orações da manhã. O que você está fazendo agora? O que você está fazendo hoje? Não nos deixa fora disso. Eu quero participar. Eu tenho sede de participar. Irmãos, a pergunta que se faz hoje é se você vai fazer parte disso nessa geração, de anunciar a glória do Senhor, ou se você vai ficar apenas sentado na cadeira da igreja, vindo domingo após domingo após domingo, sem anunciar para ninguém essa salvação. Irmãos, Deus não está frustrado, Deus não está precisando de nós, Deus não está carente da nossa adoração, Deus não está ansioso agora no trono, esperando você se levantar para o plano dele se cumprir. Deus não está, Ele vai cumprir participando você ou não. O que nos cabe é hoje perguntar se eu vou participar. Deus, me deixe participar disso. Me deixe, eu quero participar do que o Senhor está fazendo agora. É um privilégio sermos chamados por Deus, irmãos, para a sua história. Talvez você tenha um chamado na sua vida e você engavetou esse chamado. Você colocou lá na gaveta, sabe aqueles armários que a gente tem? Eu não sei, eu tenho uma escrivaninha lá que eu estudo e tem as gavetas, né? E você pegou sua gaveta e jogou o seu chamado lá. Irmãos, é um privilégio. Puxe a gaveta, tire o chamado do Senhor para a sua vida. É a glória, a majestade, a reputação dEle que devemos nos ocupar, não é sobre nós. É o nome dEle, é a fama dEle, é Ele sendo conhecido. Dai ao Senhor glória devida ao seu nome, dai ao Senhor. Adorem, versículo 9, irmãos, Salmos 96. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dEle. Olha só essa parte. Tremam diante dEle todas as terras. Os irmãos sabem que Deus é totalmente separado da criação. Os irmãos sabem disso. Não que Deus não se envolva com a criação, mas Ele é a parte. Ele não era um ser criado, Ele é o Criador de todas as coisas. A sua santidade é tremenda, maravilhosa, mas apavorante. Tremam diante dEle todos os moradores da terra. Lembremos de Isaías, quando teve aquela revelação do Senhor. Os irmãos lembram como Isaías ficou? É provável, irmãos, que esse fosse um sonho de Davi. Ver todos os povos da terra em adoração a Deus. Os povos ali daquela época, fenícios, filisteus, babilônicos. E se formos atentos, irmãos, quando você lê ali as escrituras em Atos capítulo 15, quando a igreja ali se reúne no concílio de Jerusalém para saber o que fazer e como proceder em relação aos gentios que estavam abraçando ali a fé, Paulo então se levanta, começa a anunciar que Deus estava agindo naquele exato momento entre os gentios, o mesmo que tinha feito no Pentecostes, entre o povo judeu. Deus estava agindo. Então Paulo se levanta e fala. Então, após a reunião, Tiago se levanta e cita Amós, capítulo 9, versículo 11.
E está lá em Atos capítulo 15, do versículo 15 a 18. Com isso concordo as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei suas ruínas e o restaurarei, para que olha o versículo 17, irmãos, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. O que seria esse tabernáculo caído de Davi, citado pelo profeta Amós? Esse profeta está vendo um tempo, irmãos, em que esse sonho de Davi, esse sonho davídico, seria restaurado. Todos os povos, eu e você, em adoração a Deus, todas as nações, todos os vilarejos, todas as etnias, em adoração ao único Deus. Versículo 10, digam entre as nações, e a gente já está partindo para o final, digam entre as nações, reina o Senhor, reina. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com a sua justiça. Salmos 96, 10. A mensagem do Evangelho, irmãos, é para a liberdade de todo aquele que nele crê. Não dá para mantermos essa mensagem só na nossa casa. Não dá para mantermos essa mensagem só na nossa igreja. Essa mensagem é um cântico universal. Você sabe, meu irmão, o destino dos povos que não reconhecem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você sabe, é a morte. Irmãos, religiosidade não salva. Apenas uma vida em adoração genuína a Cristo, arrependida aos pés da cruz. Isso traz salvação. Religiosidade não salva. A minha e a sua missão é dizer ao mundo, um fato. E esse fato está acontecendo hoje. Já existe um rei. Já existe um rei sobre as nações. Nós não estabelecemos um reino. Esse reino já é uma realidade. Esse reino já está aqui, estabelecido. O mundo ainda não viu o reino, porque não reconhece o rei, que veio e se entregou por nós. O meu e o seu trabalho essa noite, irmãos, é anunciar que o trono não está vazio. O meu e o seu trabalho essa noite é anunciar que Deus ressuscitou um descendente de Davi, para todo sempre, para todo sempre. E ele mesmo disse antes de subir aos céus, os irmãos lembram, Mateus capítulo 28, versículo 19 ao versículo 20, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Anunciem, proclamem tudo o que eu vos disse, e eu estarei convosco todos os dias. Tem uma promessa melhor do que essa, irmãos? Ter Jesus todos os dias na nossa vida? Tem um encorajamento maior do que esse? Ele estar conosco ao amanhecer, ao dormir, quando você está dormindo? Não tem. A minha, a sua missão, primeiro é adorá-lo e depois convocar o mundo para entrar nesse reino. Isso vale para todas as pessoas, inclusive as de IDH mais alto, né? Aqueles que têm um nível de IDH altíssimos, ali os povos escandinavos, né? Que vivem tranquilamente. Eles precisam do anúncio? Sim, eles precisam saber que Deus enviou seu Filho. A Índia, as nações islâmicas, todos precisam cantar ao Senhor por meio de Cristo. Precisam ouvir que há perdão para o pior dos pecadores. E nós, irmãos, somos chamados para ir cantando que há salvação. Nós somos chamados para sair cantando. Evangelizar é impactar as pessoas cantando. Jesus é a alegria da terra. Jesus é a alegria da terra. As canções de Davi, os irmãos sabem como foram feitas as canções de Davi, não sabem? Salmos de Davi na caverna. Salmos de Davi diante de um rei, louco diante de um rei. Salmos de Davi irado com Doeg. Salmos de Davi, com muitas batalhas ele estava cantando ao Senhor. Jesus, meus irmãos, canta um hino, e os irmãos lembram,
antes de ser partido, triturado por amor a mim e a você, Jesus canta um hino. Ele sai cantando ali para o jardim de Getsemane. O Senhor reina, irmãos. Atos 16, Paulo e Silas cantam na prisão. Como eles estavam? Suas mãos e seus pés presos aos troncos. E é provável que eles estivessem cantando Salmos 96. Cantem ao Senhor. John Piper, em uma das suas mensagens, diz: a grande comissão é uma ordem global para se alegrar em Deus, uma ordem para que o mundo se alegre em Deus. Você é chamado essa noite para se alegrar em Deus, meu amado. Você é chamado, vou repetir, você é chamado essa noite para se alegrar nele, tão somente nele. Se alegre nele, que você vai ser empurrado para o anúncio. Como as nações vão reconhecer esse cântico? Nós temos que contar para eles. Salmo, versículo 11 a 13. Alegrem-se os céus, a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cante de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Aqui, no finalzinho, o culto chega até a criação, e os irmãos sabem que Romanos 8 fala que a criação geme, a criação sofre, mas no futuro, irmãos, em um futuro muito breve, esse gemido vai ser trocado por uma grande alegria. A terra está se preparando para a volta dele. O cântico está se espalhando. Como eu disse, muçulmanos estão sonhando, hindus estão vendo milagres extraordinários, comunidades sertanejas estão sendo alcançadas uma por uma, sítios, assentamentos com 40, 50, 60 pessoas, o evangelho está chegando. O evangelho está chegando entre os indígenas, entre os ribeirinhos, pessoas estão se convertendo a Cristo agora, nesse exato momento. Cantamos porque reconhecemos o Deus verdadeiro, e é por isso que ensinamos aos nossos filhos a cantarem também. É por isso que enviamos os nossos filhos e vamos anunciar, porque queremos ver a glória do Senhor e esse cântico sendo espalhado em todos os lugares. Lugares mais remotos, mais difíceis. Sabe, aqueles lugares, aquelas ilhas mais difíceis, nós queremos ver povos cantando ao Senhor. E essa é a nossa missão, irmãos. Os irmãos lembram que quando Jesus estava na cruz, vocês lembram que ele cantou um salmo ali? Que ele falou um salmo? Salmos 22, versículo 1, os irmãos lembram? Deus meu, por que me desamparaste? Mas esse salmo, irmão, citado por Jesus, termina como? Versículo 31, ali dos Salmos 22, parte B do versículo. Ao povo que há de nascer, nessa versão aqui fica melhor, a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. A um povo que não nasceu, eu e você, irmãos, o sacrifício de Cristo, e eu encerro aqui, pode subir o ministério de louvor. O sacrifício de Cristo vai de encontro até o povo mais difícil da terra. O sacrifício de Cristo vai de encontro à pessoa mais difícil que você imaginar. É aí aonde nós devemos ir, é aí aonde a igreja deve ir, ao povo mais difícil. Nenhum despertamento, escute, irmãos, nenhum despertamento missionário vai acontecer se não estivermos dispostos a viver o que nós estamos cantando. Se não estivermos dispostos a viver a verdade segundo o que cremos. Você está disposto a viver essa verdade, irmão? Você está disposto a cantar essa verdade? Você está disposto a ir além, a anunciar, a proclamar, a sair daqui? Eu acho linda a frase do final, ir e anunciar, e quando sai da igreja, é muito tremendo, porque o anúncio é quando a gente sai, ir e anunciar. Nenhum despertamento vai acontecer enquanto não estivermos dispostos a viver essa verdade.